E nossa aula de hoje, pessoal, vai ser referente ao movimento uniformemente variado, MOVE, parte 1, que é o módulo 6 aí do livro 1, 48. Conversei com o Silvio, ele me disse que passou a série branca como tarefa para você, tudo bem? Da série branca, pessoal, eu não peguei todos os exercícios, porque não dá tempo, tá? Eu vou começar resolvendo aí o 104, e se for preciso, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida em algum outro exercício que ele passou da série branca, que não esteja aqui na aula, pessoal, vocês me perguntam aí que eu estou com o livro para a gente tirar essas dúvidas aí. Olha só, nesse primeiro exercício aí, ó, da página 104, da página 48, perdão, exercício 104, ele fala o seguinte: a maioria das transportadoras, tá, utilizam sistemas de comunicação via satélite para monitorar seus caminhões. A figura a seguir mostra o gráfico registrado da velocidade de um determinado caminhão em função do tempo. Aí ele mostrou esse gráfico aí, pessoal, velocidade por tempo. Tá toda essa curva aí, ó, da minha funçãozinha. E aí ele quer, com base no gráfico, ele faz alguns questionamentos. Antes de eu começar os questionamentos, eu sei que tem alguns alunos aí pedindo para entrar. Deixa eu admitir aí. Vamos voltar lá. Com base aí no gráfico, pessoal, eu vou fazer alguns questionamentos aí. Olha o item A, ele fala: motorista desse caminhão manteve a velocidade constante nos intervalos de tempo entre AB e CD. Pessoal, velocidade constante aqui em AB, tudo bem que está próximo de uma reta, mas CD, ó, é uma reta crescente. Aqui em AB eu até tenho uma reta na horizontal, tá? Mas em CD, essa reta é crescente. Se eu tenho uma variação de velocidade, eu não posso admitir que ela é constante. Então, o item A está equivocado. CD não tem velocidade constante. No item B, pessoal, ele fala que a velocidade máxima do caminhão ocorreu no instante T, no ponto D. Olha só, o que é velocidade instantânea? Provavelmente o Silvio falou para vocês que é no ponto em questão, pessoal, vocês vão traçar uma reta tangente a esse ponto. Se a gente traçar uma reta tangente ao ponto D, tá? Nós vamos perceber aí, pessoal, que alguém está com o fone ligado aí, dando interferência, pessoal. Nós vamos perceber que o ponto D não é o de máxima inclinação. Então, também está errado aí. Ó, se a gente for ver aqui, ó, neste ponto E, apesar de ser decrescente, mas eu tenho uma inclinação maior. Outro item aí, o C. As acelerações nos intervalos de CD, ó, aceleração positiva, porque a reta é crescente, tá? E EF são iguais em módulos. Pessoal, olha só, tem uma diferença na inclinação dessas duas retas. CD, EF é mais inclinada aí. Então, as acelerações eu não posso admitir que são iguais em módulos. Quanto maior a inclinação, maior a aceleração. Então, a aceleração em módulo de EF é maior que CD. Também está errado aí. No item D, em nenhum intervalo de tempo houve redução de velocidade do caminhão. Pessoal, redução de velocidade nós tivemos aqui, ó, depois do ponto B, nós tivemos uma diminuição da velocidade. Depois aqui, no pico, logo após o tempo D, nós tivemos outra redução da velocidade. Então, é errado admitir que não houve redução na velocidade do caminhão. Então, só sobrou o item E aí, né, pessoal? No intervalo de tempo AB, a aceleração é nula. Se é uma reta horizontal, não varia a velocidade. Então, a aceleração é nula. E no instante de tempo CD, a aceleração é positiva. Conceito que o Silvinho passou para vocês. A inclinação, quando é a reta crescente, a aceleração é positiva. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesse 104 aí? Vou partir para o próximo exercício aí, então. Qualquer coisa vocês me questionam aí, pessoal. Fiquem à vontade para
habilitar o microfone de vocês. Olha só. O exercício 105 da página 48 de vocês fala: motorista de um caminhão com velocidade constante de 95 km por hora recebe pelo rádio a informação de que no quilômetro 80 existe um radar fixo limitando a velocidade máxima em 60 km por hora. O motorista começa a diminuir a velocidade e passa pelo radar a 55 km por hora. 10 segundos após ter recebido o aviso. Então, ele demorou 10 segundos para reduzir a velocidade dele de 95 km por hora para 55 km por hora. Ele fala o seguinte: podemos afirmar que o módulo da aceleração média do caminhão nesse intervalo de tempo de 10 segundos foi de aproximadamente quanto? Antes da gente sair resolvendo, pessoal, dá uma olhadinha nas unidades de medida aí. Quilômetros por hora por segundo, metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora por segundo. Ele trabalhou aí com dois conceitos de unidades de medida: quilômetros por hora por segundo, que não é uma unidade do sistema internacional, e metros por segundo ao quadrado. Olha só, o que significa quilômetros por hora por segundo? Significa que a cada segundo que passa, a minha velocidade diminuiu no item A, diminuiu em 1,1 km por hora. No item C, diminuiu em 4 km por hora a cada segundo que passou. Então, vamos lá resolver nosso exercício. A aceleração, o Silvinho passou, que é ΔV por ΔT, poderia trabalhar também com a função horária da velocidade, vovó à toa. Vou fazer por aqui que está mais fácil. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pela variação do tempo. Velocidade final, tá? Foi 55, porque ele está freando. Foi quando ele obteve a informação no rádio. E o tempo que ele demorou para toda essa frenagem aí foi de 10 segundos. Fazendo a continha aí, pessoal, eu vou ter menos 40 dividido por 10. Menos 4 km por hora por segundo, porque eu deixei a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em segundo. Por que eu admiti essa unidade primeiro? Eu quis arriscar aí, pessoal. Olha só, eu tenho 3 alternativas em quilômetros por hora por segundo. Se eu fizesse a conta e não chegasse nenhuma resposta, eu ia fazer novamente a continha, que é rapidinho, e transformar em metros por segundo, tá? Ao quadrado. Só que ele quer a aceleração em módulo. Nós chegamos a um valor negativo. Bom, menos 4 km por hora por segundo é minha aceleração. Em módulo, passa a ser positivo. A alternativa correta é a alternativa C. Percebe que se o aluno não tivesse atento à unidade, pessoal, ele poderia ter colocado a alternativa B como correta. Porque normalmente a gente faz tudo no SI, tá? Velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Só que aqui no texto ele deixou as velocidades em quilômetros por hora. Na hora que eu fiz a conta da aceleração com a velocidade em quilômetros por hora, pessoal, a minha resposta sai em quilômetros por hora por segundo. Beleza? Tranquilo também esse exercício 105. Alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos lá para o próximo exercício, turma. Exercício 106. Silvio também pediu para ser feito, da série branca aí, ó. Ele fala o seguinte: a figura a seguir, tá, é um gráfico de velocidade por tempo com duas retas. Uma reta 1 e uma reta 2. Ilustra como variam as velocidades de dois veículos, 1 e 2, em função do tempo. Assinale a alternativa que apresenta a relação entre as acelerações 1 e 2 dos veículos. Olha só, pessoal. O Silvio, na aula dele, ele deve ter comentado com vocês que a aceleração de um veículo, quando eu tenho o gráfico velocidade por tempo, é numericamente igual à tangente, tá, do ângulo θ formado da reta do gráfico com o eixo x, tá? A tangente de θ é numericamente igual à aceleração, que é ΔV por ΔT. Então, quanto maior a inclinação, pessoal, quanto maior a inclinação,
maior a minha tangente, maior a minha aceleração. Então, para responder isso daí, pessoal, é só observar qual das duas figuras aí, ó, tem maior inclinação, a figura 1 ou a figura 2? Figura 1, né, pessoal? A figura 1 tem uma inclinação maior do que a figura 2. Então, a aceleração de 1 é maior que a aceleração de 2 para todo intervalo de tempo, tá? Então, a aceleração 2 é menor que a aceleração 1 para todo t. Olha só, ele colocou o oposto do que eu trouxe aqui, sim? Justamente para ver se o aluno está ligado. Olha só, ele sempre traz a aceleração 2 na frente. Porque às vezes você não está muito atento ao exercício, pessoal. Você achou a aceleração 1 maior que a aceleração 2, tá? Equivocadamente você coloca a alternativa A. E não é, pessoal, a alternativa B. Porque a alternativa B fala que a aceleração 2 é menor que a aceleração 1 para todo intervalo de tempo. Tá? Então, foi um exercício, tá? Deixa eu voltar lá, que eu apertei aqui sem querer. Foi um exercício que trabalhou o conceito, tá? Da aula do Silvio, dizendo que a inclinação de uma reta, quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, é numericamente igual, tá? Então, a tangente de θ é numericamente igual à aceleração. Beleza? Vamos aí para mais um exercício, pessoal. Próximo exercício é o exercício 109 do livro de vocês aí, ó. Ele fala o seguinte: a função horária da velocidade de um automóvel que se desloca em um trecho retilíneo de uma rodovia é dada por a função horária da velocidade aí, ó, V igual a 30 menos 5t. Com as unidades, pessoal, no Sistema Internacional de Medida. Significa que o espaço está em metro, o tempo está em segundo e a velocidade está em metros por segundo. Tudo bem? Cuidado. A velocidade, pessoal, quando está nos SI, está em metros por segundo. E olha o que ele questiona. Com base nessas informações, determine. No item A, qual a velocidade inicial do automóvel em quilômetros por hora. Cuidado, tá? E no item B, o valor da aceleração do automóvel. E explique se a velocidade do automóvel está aumentando ou diminuindo. Vamos lá para a resolução, pessoal. Primeiro item aí, ele quer a velocidade inicial. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a função horária da velocidade dada no enunciado, tá aí, tá? E comparar ela, pessoal, com a função horária da velocidade, aquela teórica, vi vovó à toa, ou vi vovó atrás do toco, tanto faz aí. Tá? Olha só, observando essas duas equações que eu descrevi aí, coloquei para vocês, o termo que está acompanhando o t é a aceleração, e o termo que está sozinho é a velocidade inicial. Então, só por observação, pessoal, a velocidade inicial vale 30 metros por segundo. Aí você coloca essa resposta num vestibular e erra a questão. Por quê? Ele não quer em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora. E olha só, cuidado com a unidade de medida, turma. A Unesp emitiu uma nota da segunda fase, tá? De vestibular agora 2019-2020, que quem errava a unidade de medida, eles estavam zerando a questão. Olha o tanto que é importante a unidade de medida, tá? Então, cuidado com a unidade de medida. Ele não quer em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora. O que a gente faz para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Fazendo essa continha aí, 30 vezes 3,6, turma, 108 quilômetros por hora. Agora sim, nosso exercício está correto. E no item B, ele fala o seguinte: qual o valor da aceleração do automóvel? É o termo que acompanha o tempo. Olha só, pessoal. A aceleração vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ô, turma, aí ele questiona: explique se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Pessoal,
a velocidade inicial é positiva e a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, ele está freando o veículo. Então, ele está reduzindo a velocidade com o tempo. A velocidade está diminuindo, pois a aceleração, pessoal, é negativa. Tranquilo também esse exercício 109? Alguma dúvida aí, pessoal? Então, bora para o próximo. Tá? O próximo da lista branca é o exercício 110, pessoal. Esse exercício 110, turma, ele fala, é um exercício muito bacana, tá? Um exercício teórico, não é tão simplesinho quanto parece. Ele fala o seguinte, ó, um móvel, em movimento retilíneo, tem velocidade escalar v variando com o tempo de acordo com o gráfico. Aí ele fala o seguinte, podemos afirmar que entre os instantes, e aí ele faz classificações aí, ó, classificação do movimento. Nós temos, pessoal, no Move, classificação do movimento para velocidade, sendo positiva, movimento progressivo. Quando a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Isso o Silvio passou para vocês. Outro conceito de classificação do movimento que o Silvio passou, pessoal. Quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, logo, aceleração positiva e velocidade positiva, ou aceleração negativa e velocidade negativa, a gente fala que o movimento é acelerado. Então, veja bem, não basta ser a aceleração positiva, tem que ter a velocidade e a aceleração o mesmo sinal, sendo positivo ou negativo. Para ambas as situações, a gente fala que o movimento é acelerado, hein, galera? E quando eu tenho os sinais de aceleração e velocidade trocados, mais e menos ou menos e mais, tanto faz, a gente fala que o movimento é retardado. Lembraram do conteúdo? Tá? Então vamos lá. Olha só, se a gente for lá nas alternativas, turma, ele está questionando entre 0 e T1, entre T1 e T2, T2 e T3, T3 e T4, T4 e T5. O que nós vamos fazer então, pessoal? Vamos analisar cada intervalo de tempo. Bora lá? Primeiro intervalo de tempo entre 0 e T1. Olha só, a reta é crescente e a velocidade, pessoal, está acima do eixo do x, do eixo do tempo. Se a reta é crescente, a aceleração positiva. Se a velocidade está para o lado de cima do tempo, a velocidade também é positiva. Então, de 0 a T1, a velocidade é progressiva e como ambos são maiores que 0, o movimento é acelerado. E aí, ele fala, o movimento é retrógrado e acelerado no item A? Não. É progressivo e acelerado. Tudo bem? De T1 a T2. Vamos lá, ó. De T1 a T2. Tá aí, essa reta é decrescente. Logo, a aceleração é negativa. E a velocidade ainda, pessoal, apesar da reta ser decrescente, a velocidade ainda é positiva, porque ela está para o lado de cima do eixo do tempo. Olha só, velocidade positiva, movimento progressivo. Como a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, o movimento é retardado. No item B, ele fala que o movimento é progressivo e acelerado. Também está errado, né, pessoal? O movimento é progressivo e retardado. Olha só, entre T2 e T3, tá? Nós temos uma reta na horizontal. Então, entre T2 e T3, a reta ainda é decrescente, só que agora está para o lado de baixo do eixo do tempo. Se está para o lado de baixo, a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, pessoal, porque a reta é decrescente. Então, o movimento é retrógrado, porque a velocidade é negativa, e acelerado, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, é menos e menos. Então, ó, T2 e T3, o movimento é retrógrado e acelerado. Isso está correto, turma.
essa vai ser a alternativa correta. Mas vamos continuar a nossa análise, é importante, tá? Que remete bastante ao conceito teórico aí. Entre T3 e T4, olha só, a minha velocidade não mudou de valor. A velocidade é constante e negativa, porque ela está abaixo do eixo do T. Então, a velocidade é menor que zero, movimento, tá? Retrógrado, só que eu não tenho aceleração. Aceleração é igual a zero, porque não varia a velocidade com o tempo, ok? Então, T3 e T4 é equivocado eu falar que o móvel está parado. A minha velocidade que é constante, tá? A aceleração, perdão, que é constante. A minha velocidade está negativa, então ele está movimentando, tá? Com a velocidade negativa aí entre o intervalo 3 e 4. E o último item, entre 4 e 5, o movimento é progressivo e retardado? Não, né, pessoal? Olha só. A velocidade aqui, a linha entre 4 e 5, ainda está abaixo do eixo T. Então, o movimento, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Como a reta é crescente, a aceleração é maior que zero. Velocidade negativa, aceleração positiva, o movimento é retardado. Então, ele é retrógrado e retardado. Então, a alternativa correta ficou entre 2 e 3, movimento retrógrado e acelerado. Tudo bem? Vamos lá para o nosso último exercício. Deixa eu ver, eu tenho tempo para isso? Tenho. Vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso último exercício aí. Nosso último exercício fala o seguinte. Na figura a seguir, está representada a velocidade escalar em metros por segundo de um móvel em função do tempo em segundo, tá? Então, eu tenho aí a velocidade começando em 10 e indo até 30. Aí ele fala, qual é o valor da aceleração escalar média do móvel no intervalo entre 0 e 10 segundos? Aí o questionamento que fica. Professor, você me disse lá no começo da aula que a aceleração é numericamente igual à tangente do ângulo θ. O que eu vou fazer aqui? Aproximar para uma reta, porque eu tenho um gráfico aqui de velocidade por tempo e não tenho uma reta. Pessoal, não, vamos pegar a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, e substituir os dados aí do gráfico. Olha só, a velocidade inicial foi de 10, porque ele parte no 10, e chega até 30 num tempo de 10 segundos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Velocidade final é 30, velocidade inicial é 10, e o tempo que ele demorou para fazer esse trajeto é de 10 segundos. Esse 10 passa para lá negativo, vai ficar 30 menos 10, dá 20, e quem está multiplicando, ó, passa dividindo. 20 dividido por 10, pessoal, 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilinho, era somente isso para fazer aí nesse exercício. Muitos alunos poderiam tentar inventar moda, querer calcular a área do gráfico, não ia conseguir, porque a área é numericamente igual ao deslocamento, aí ia acabar se atrapalhando. Tá? E muito menos traçar uma reta aí, pessoal. Era somente pegar os dados do gráfico e substituir lá na função horária da velocidade. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí nesses exercícios da série branca, do módulo 6, do Silvinho. Agora eu estou aberto a questionamentos. Vamos lá? Podem ativar os seus microfones, tá? Quem ficou com alguma dúvida, eu já vou cancelar a minha gravação aí.